Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Criptografeiro, escrito por Matheus Fialho, revisado e narrado por Leafar. Fed cortou os juros para adiar a crise. O Banco Central da Trumplândia, mais conhecido como Fed, fez mais um corte na taxa de juros americana. Agora, a taxa de juros dos Estados Unidos varia de 0% a 0,25%, o menor valor desde o fim de 2017. E ainda mais surpreendente, esse foi o maior corte de juros dentro de um mês desde 2008, quando os parasitas do Fed tentavam salvar a economia das cagadas que eles fizeram antes. A notícia pegou todos de surpresa, já que foi decidida em uma reunião de emergência nas masmorras do Banco Central. O presidente do Fed, Jerome Powell, teria dito: "Meus colegas e eu tomamos essa ação para ajudar a economia americana a continuar forte, tendo em vista os novos riscos para a economia mundial." O ilustríssimo senhor Jerome Ciro Gomes Powell se refere à bomba que o coronavírus jogou no colo de todo banqueiro central e investidor do mundo. Desde que se tornou pública a notícia da pandemia, vimos mercados caindo e batendo recordes nos valores mínimos. Mas será que o vilão da história realmente é o coitado do vírus? Os economistas e a mídia do mainstream vêm tratando o corona como cisne negro, ou seja, aquele evento inesperado que desestabiliza toda a economia. Mas a verdade, como vocês que acompanham o Visão Libertária sabem, é que um cisne negro como essa epidemia não teria o poder de derrubar toda a economia mundial. O Sr. Powell, cego pelos seus poderes de imprimir papelzinho colorido, não percebeu ainda que o vilão da história é ele mesmo e seus capangas soviéticos do Federal Reserve. A economia mundial pode ser representada por um castelo de cartas, e um pequeno ventinho a derrubaria. O ventinho hoje é o coronavírus. Ela está nesse estado anêmico graças aos anos de experimentos malucos do keynesianismo, conduzido pelos Zé Manés dos bancos centrais mundo afora. Mas em especial o Fed, o Banco Central Europeu, o japonês e o chinês. Parece que eles não têm ideia do que fazem e saem apertando os botões para ver o que acontece. Para se ter uma ideia, desde 2008, o Fed já gerou mais de 2,5 trilhões de dólares. Imagina o tanto da Amazônia que desmatariam para imprimir tanto papelzinho colorido. Mas peraí, que mal faz criar dinheiro do nada? Pergunta o Sr. Bovino Gadoso. Isso, o nosso economista favorito Ludwig von Mises já respondeu há 70 anos atrás. Então presta atenção para ver se aprende de uma vez. Toda vez que a máfia governamental abaixa os juros na marretada, de repente, vários empreendedores percebem que podem começar negócios que antes não eram rentáveis, já que o retorno deles não era maior que os juros que pagariam pelo empréstimo. Nesse momento que os juros abaixaram, eles fazem a festa. Eles possuem um dinheiro adicional agora, e não teriam se não fosse o amoroso, onipotente, onipresente e onisciente Deus-Estado. Essa grana, criada com rituais de magia branca no computador do Banco Central, vai ser investida nos projetos dos empreendedores. Isso significa que a demanda pelos produtos na sociedade aumenta e os preços também. Mas chega uma hora que esses aumentos de preço percorrem toda a economia e normalizam a situação novamente. Então o negócio do nosso amigo empreendedor voltou a ser inviável. Por isso, Papai Estado mantém os juros baixos, para que se repita esse processo. Esse efeito foi chamado de efeito Cantillon. Todo esse esquema de roubo inflacionário funciona enquanto a máfia continuar imprimindo mais moeda para financiar os malinvestments, como chamou o Mises. Geralmente isso acontece dentro de alguns meses ou anos, e a crise é o momento em que esses negócios inviáveis faliriam e a economia se reajustaria. Mas a atual conjuntura mundial põe em xeque essa crença. O que os economistas austríacos e entusiastas como eu vivem falando é que, não dá para ficar imprimindo para sempre. Mas cada vez mais os bancos centrais do mundo todo nos provam que talvez isso seja possível sim. Vivemos hoje um cenário de zumbificação da economia. Várias empresas hoje já são um The Walking Dead materializado, ou, usando termos mais próximos aos brasileiros, as empresas são um bando de transeuntes drogados do centro urbano. Vivem do crédito barato que pegam do governo e não existiriam se não fosse por isso. Elas vivem na ressaca constante. Tira a dívida, paga as despesas, mas não lucra. Tira a dívida para pagar a dívida e não lucra de novo. E assim, a economia mundial vai caminhando, ou melhor, se rastejando como um zumbi. Hoje, empresas como Spotify, Uber, Nubank, WeWork e Netflix valem bilhões, mas não lucram. Operam em constante prejuízo, como drogado que só rola a dívida e segue a vida.
Seria mais rentável deixar seus bilhões na poupança brasileira para serem comidos pela inflação pouco a pouco. Sintomas da economia doente que temos não faltam. Portanto, não seria um cisne negro fraco como uma brisa que a derrubaria. Ela já está caindo há um bom tempo, mas quem sabe o coronavírus selará esse caixão. Infelizmente, a população do mundo está toda escravizada por esse sistema maligno de roubo inflacionário e transferência indireta de renda. O reino do papelzinho colorido assombra todas as regiões do globo. Mas se você busca refúgio, meu caro bovino Cardoso, pode começar a apostar nas alternativas. Busque praticar medidas contra-econômicas, ou seja, se desvencilhe das estruturas estatais. Adote criptomoedas como reserva de valor ou como meio de troca. Saia da CLT. Trabalhe de autônomo ou busque diversas fontes de renda. Consuma informação descentralizada de redes como Visão Libertária, do Ideias Radicais, do Media Ancap, do Mises War, etc. A lição de moral, crianças, é que vai dar merda. Ainda dá tempo de se preparar, mesmo que você não tenha feito nada nos últimos meses. Estamos indo para o fundo do poço a alta velocidade, mas não estamos nem perto de chegar ao fundo ainda. Seu objetivo agora é tentar se proteger o mais rápido antes que a merda atinja o ventilador. Boa sorte! Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!